Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquei 2 dias aí sumidinha, né? Mas tô aqui de volta. Esses 2 dias eu acabei confundindo o horário, tomei o antidepressivo 2 vezes em seguida, dormi demais, fiquei até com medo depois, né? Poderia dar um coma, alguma coisa, mas não é tão forte assim, né? Eu acabei esquecendo que eu tinha tomado à noite. Aí levantei de manhã, atacou minha ansiedade. Aí eu falei, nossa, eu não tomei o remédio ontem, vou tomar agora. Tomei o remédio, capotei, acordei quase 2 horas da tarde. Isso anteontem. Aí quando foi ontem, né, eu tomei de novo, porque tava no horário à noite. E fiquei o dia todo daquele jeito. Então esses 2 dias eu não fiz nada. Hoje eu levantei disposta, graças a Deus, né? A casa já tá limpa, minha filha organizou os quartos pra mim. Meu marido lavou a louça, limpei a cozinha, agora eu tô lavando roupa. Vou limpar o quintal, né? Vou lavar lá a garagem e vou gravar um pouquinho aqui pra vocês a rotina de sábado, né? Sabadão, mas como diz, dona de casa não tem descanso, né? Todo dia, toda hora. Esses dias eu tô meio ruim, então não tô gravando muito. Os vídeos que eu tô postando são vídeos que eu tinha excluído, né? Baixei sem marca d'água e tô repostando com as histórias agora. E para quem quiser acompanhar, né? Só ir lá na rede vizinha, tô postando no TikTok, já tem a parte 6, né? De como foi a minha gravidez, como foi que eu descobri tudo isso. E para quem tem dúvida, gente, sobre o meu filho hoje tem 23 anos, eu escondi muita coisa dele até os 21 anos, mais ou menos, faz uns 2 anos mais ou menos que eu contei para ele, né? Muita coisa assim do que eu passei, não tudo, porque eu acredito que tem coisa assim que é meio pesado, então eu preferi, né, poupar os meus filhos de algumas coisas. Mas, assim, os 4, né, sabem de toda a minha história. Eu sentei com eles, esperei eles, na verdade, ter uma maturidade, né, pra mim sentar, conversar o que aconteceu, por quê. Um dia meu filho chegou em casa e falou pra mim que tinha ouvido uns comentários daquela época, né, de quando eu engravidei dele e tal. Infelizmente, a gente não tem como mudar o passado, né? Eu errei, né? Tive os meus erros sim, porém muita coisa foi inventada. Aquele famoso ditado, né? Tem muita coisa que a gente fica sabendo pela boca dos outros. Você fala assim, nossa, eu fiz isso? Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Como diz, Deus é tão justo, tão maravilhoso, que Ele não nos deixa, né, ser enganados. E tipo assim, hoje eu entendo que muita coisa eu não tive culpa do que aconteceu, né? Muita coisa era abuso. Hoje eu entendo que era abuso, eu era uma criança, na verdade. E infelizmente, né, por falta de conhecimento, por falta de orientação, eu acabei errando, né, em algumas coisas, porém não tudo. Tem muita coisa aí que o povo fala que não aconteceu. Mas isso daí eu deixo nas mãos de Deus, né? Quem fez eu sei que, né, uma hora ou tá pagando, como dizem, tem gente que paga pelo que fez, porém a gente não fica sabendo, e tem aqueles que ainda vão pagar, porque não adianta, gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. E a minha colheita, graças a Deus, tem sido boa, né? Eu sei o que eu plantei, tem algumas coisas assim que eu fiz, mas tipo assim, como diz, se você acuar um gato ou um cachorro que seja, ele vai reagir, não adianta. Então a maioria das coisas que eu fiz foi me defendendo, foi para defender os meus filhos, e faria tudo de novo, né? Não adianta. Me afastei de muita gente da família, entendeu? Porque eu acredito que tem coisa que a gente tem que passar, tem coisa que não. Tem coisa que a gente permite passar, né? E hoje eu não me permito mais viver tudo aquilo que eu vivi, sabe? Então hoje eu prefiro ficar dentro da minha casa, prefiro ficar com a minha família, com os meus filhos, do que sair da minha casa para passar nervoso. Isso daí vale também para vocês. Aprendam a dizer não. Eu aprendi a dizer não muito tarde, né? Porque depois que aconteceu tudo, eu já tinha passado por muita coisa. Se fosse hoje, eu não teria passado, eu acho que nem a metade do que eu passei,
Mas, né, tudo tem a permissão de Deus, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Hoje eu tenho a minha história, eu tenho o meu testemunho para contar. E é isso, gente. Tenho 4 filhos maravilhosos, né? Meu filho mais velho tem 23 anos, como eu já falei, que é o menino que eu engravidei com 13 anos. É um menino muito bom, trabalhador, me ajuda. Quando eu não tô bem, ele percebe, ele vem, ele me abraça, sabe? Então, tipo assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Meus 3 filhos terminaram a escola, tudo bonitinho, são trabalhadores, né? Desde os 16 anos meu filho trabalha. Minhas meninas também, a minha caçula já tem 16 anos, não sai de casa assim, sabe, à noite, nada, não tenho dor de cabeça, graças a Deus. Mesmo as outras que saíam, sempre foi com permissão, começaram a namorar cedo porque eu permiti, porque eu não queria que acontecesse com elas o que eu passei, entendeu? Então, tipo assim, fui muito julgada na época que eu deixei minha filha começar a namorar com 12 anos, porém estava dentro da minha casa, sabia com quem estava, sabia o que estava acontecendo, entendeu? Então não me arrependo disso também. Ela teve a experiência dela, né? E é assim, gente, não adianta. Filho pegou uma idade, se você segura demais, ele vai querer fazer escondido. E tem aquele famoso ditado, escondido é melhor, porém não é, né? A gente se engana muito nisso, porque o sofrimento é bem maior. Então, se você tem uma mãe, um pai que te apoia, gente, façam de tudo, né, pra honrar seu pai e sua mãe, porque não é fácil você ter uma vida, né, sem um acompanhamento, sem uma ajuda, entendeu? Eu sei o que eu passei, tô contando a minha história lá, então se vocês quiserem acompanhar, tem gente falando que não acredita, né? Porque, tipo assim, realmente, se eu contar algumas coisas, vai falar, meu Deus do céu, isso é invenção, mas não é, gente. Eu passei muita coisa mesmo, né? Tem muita coisa aí por trás ainda. Eu parei de andar com 7 anos, pra vocês terem noção. Parei de falar, parei de comer com 7 anos, entendeu? Então a minha história é bem, sabe? Eu só tô viva porque Deus quis, na verdade, né? Eu não era para me enxergar, né? Eu tinha um problema muito sério de visão quando eu era criança. Eu precisava fazer uma cirurgia, porém o médico falou para os meus pais que se eu fizesse essa cirurgia eu poderia ficar cega na época. E então eles decidiram não fazer, né? Hoje eu enxergo muito bem, graças a Deus, não preciso nem de ajuda de óculos, né? Já tô com quase 40 anos e não preciso de óculos, então é um milagre. E também essa fase, né, que eu parei de andar, parei de falar e tal. Porém, isso daí agora não veio ao caso. Quero ver se um dia eu consigo contar um pouquinho mais pra vocês da minha história, entendeu? É uma história bem sofrida, né? Mas hoje eu estou me reerguendo, né? Estou fazendo tratamento em hospital psiquiátrico, pra vocês terem noção. Estou fazendo acompanhamento com psicólogos e, tipo assim, gente, não adianta. Somente com a medicação, com a ajuda que eu tô conseguindo falar. Porque eu sentia um nó na minha garganta horrível. E esse nó não saía por nada. Tipo, eu ia comer, por exemplo, formava como se fosse uma bola na minha garganta, o alimento não descia, eu engasgava, eu vomitava tudo. E eu fiquei durante 5 anos nessa situação. E para vocês terem noção, né, eu comecei a contar a minha história. É difícil, porque é como se você estivesse revivendo, né, aqueles fatos. Eu vou narrando, eu termino de narrar e eu começo a chorar. Aí eu consigo colocar para fora, isso eu aprendi também com, né, psiquiatra, com ajuda, né? Fui orientada, né? Tipo assim, eu precisava falar, eu precisava me abrir, eu precisava pôr pra fora, eu precisava parar de me culpar. Durante 20 anos eu me culpei porque eu achava que eu, né, que tinha culpa do que tinha acontecido. Hoje eu entendo que eu não tive culpa. Então, tipo assim, eu agradeço a Deus por ter cuidado de mim todo esse tempo que eu fiquei calada. Eu me calei por muito tempo, né? Foram 20 anos aí engolindo, engolindo, engolindo. E resultou o que? Na minha saúde. Eu parei de comer. Tinha dia que eu só passava com líquido, só tomando café com leite. Então, antes de alguém vir e me falar assim, nossa, você tá expondo tal fulano. Gente, infelizmente,
algumas pessoas, assim, não vou citar nomes, não vou falar, mas tipo assim, eu vou ter que falar porque foi o que aconteceu. Eu não vou, né, tipo assim, como que eu falo? Eita, eu não vou mais encobertar pessoas e me crucificar, entendeu? Porque eu não tive culpa do que aconteceu, né? Eu tinha apenas 13 anos, então, tipo assim, se a pessoa fez, vida dela lá, eu cá, perdoei, consegui, depois de muitos anos, eu consegui perdoar depois de 21 anos. Hoje ainda dói, muita coisa dói, porém eu tô conseguindo pôr pra fora, entendeu? Eu tô conseguindo falar. E através disso, eu tô voltando a comer, tô voltando a me alimentar. Gente, eu comi o primeiro prato de arroz e feijão depois de 5 anos. Vocês têm noção o que é isso? Eu tô muito feliz com isso, sabe? Eu tô muito assim, sabe, agradecida por eu estar conseguindo pôr pra fora, porque aquela bola na garganta tá saindo. E tipo assim, ontem eu consegui comer pizza, eu consegui comer lanche esses dias, eu consegui comer um x-salada. Aquilo pra mim foi, meu Deus do céu. Eu até falei que agora eu vou ter que entrar numa dieta, vou ter que fazer uma caminhada, né? Já tô com uma parceria, graças a Deus, de coisas assim, sabe? Então, tipo assim, se a minha história servir para ajudar uma pessoa que seja, eu já ganhei muito, entendeu? E é isso, gente. Hoje eu tô conseguindo voltar a me alimentar faz um mês e pouquinho, porém eu não falei nada ainda, sabe? Porque infelizmente tem gente que gosta, né, de ver a gente bem, e tem aqueles que não gostam. Então eu esperei, eu tá comendo bem. Hoje eu já tenho mais essa segurança para falar, né? Tô me alimentando melhor, graças a Deus, entendeu? Então eu tô voltando à minha vida. E se para isso eu tiver que expor, né, a minha história, o que eu passei, infelizmente, né, a minha saúde em primeiro lugar. Ninguém se preocupou comigo, ninguém se importou quando doeu em mim, ninguém se importou enquanto eu estava chorando, ninguém se importou enquanto eu estava ali com o filho sozinha no hospital, entendeu? Ninguém se importou. Então, tipo assim, hoje eu tô vivendo a minha vida, sou casada, né, vivo muito bem com meu marido, graças a Deus. A gente teve uns probleminhas há uns tempo atrás. Hoje eu entendo que, tipo assim, todas as brigas, tudo aquilo que a gente passou era porque eu não conseguia me perdoar. É porque eu tinha muita mágoa dentro de mim e eu acabava meio que descontando nele muita coisa assim que eu passei, sabe? No começo do nosso casamento e tal. Hoje eu entendo que, tipo assim, eu descontava nele, né? Muita coisa, porém eu agradeço a Deus pelo marido que eu tenho hoje, gente. Ele cuida de mim, né, totalmente diferente, né, do que eu passei lá no passado e tal. Ele cuida dos filhos, das meninas, do meu filho. Se meu filho precisar ir pro hospital, ele leva, entendeu? Então, tipo assim, aquele cuidado de pai mesmo, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês gostem, né? Vou começar a contar assim. Tem algumas coisas que eu vou, como eu falei lá no Instagram, eu vou filtrar, né? Até porque são coisas assim um pouco pesadas e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e tal. E é isso, gente, com a ajuda de Deus, hoje eu tô conseguindo falar, hoje eu tô conseguindo me abrir. Então, se você, né, tá vendo esse vídeo e passou por um abuso, alguma coisa assim, gente, não espera para procurar ajuda. Procure ajuda. Tem muita gente aí, né, depois que eu comecei a postar, teve gente que me procurou, falou, nossa, passei pela mesma situação. Teve gente que falou, fui abusada pelo meu próprio pai. Imagina, né, como a quantidade de pessoas que tem passando pela mesma situação que eu passei. Então, gente, não espera para procurar ajuda. Eu tardei muito, entendeu? Eu demorei muito a aceitar que eu precisava de ajuda, porque na época, tipo assim, eu era da igreja, na verdade, assim, eu era da igreja, só que eu era aquela, como que eu vou falar? Aquele cristão que, tipo assim, tinha que ser ferro e fogo, sabe? Então eu não aceitava depressão, né? Eu ouvi muito na época que depressão era coisa do cão, que tipo assim, era coisa de quem não tinha Deus, e eu aceitei isso. Outra coisa, não se abra com qualquer um.
procure ajuda profissional, porque eu ouvi muita coisa que só foi me matando. Teve uma pessoa que eu fui me abrir, eu contei tudo que eu passei, né? Sobre o abuso e tal, e essa pessoa teve a coragem de me falar que eu tinha pombagira, pra vocês terem noção, que era minha culpa, né, dos homens, tipo assim, sentir atração por mim. Hoje eu entendo, gente, como que uma criança causa atração numa pessoa com 8, 9 anos. Não tem condição. Não tem como, entendeu? E não vem falar, tipo assim, é uma doença. Não é. Não é, sei lá, é uma coisa do cão mesmo, né? Pra destruir. Quem passou por isso sabe do que eu tô falando. E muito tempo eu, tipo assim, eu absolvi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, a pessoa vem e fala pra você, você tá com a pombagira, por isso que você tá passando por isso. Eu fiquei assim, como que, tipo, uma criança seduz um homem maior de idade, né? Mas, como diz, cada um vai colher aquilo que planta, ninguém vai sair daqui sem colher aquilo que plantou. Então, assim, gente, um conselho que eu dou pra vocês: procure ajuda enquanto há tempo. Eu demorei e eu fiquei 5 anos sem comer. Eu paguei um preço alto por conta disso. Eu quase perdi a minha vida. Eu tentei suicídio várias vezes. Em uma dessas vezes eu saí da minha casa disposta a pular no rio que tem aqui perto de casa, acabar com a minha vida. Porém, no meio do caminho eu senti de passar na casa da minha irmã. E ali ela percebeu que eu não estava bem e ela me abraçou e falou pra mim: eu não sei o que você vai fazer, mas não faça. E eu comecei a chorar e contei pra ela que eu tinha saído de casa decidida a fazer. Porque não é que a gente é covarde, é que a gente não quer mais sentir dor. E eu falo que, gente, pra tirar a vida da pessoa é muito forte, porque não é fácil. E então não julgue, não julgue, porque se alguém vier desabafar com você, abrace. Porque quantas meninas, gente, quantas meninas chegam a desabafar com a mãe e a mãe acaba falando que é sua culpa, entendeu? Naquela época, a menina era vista como, né, não vou falar nome, mas vocês já imaginam. Era vista como uma mulher da vida, não importava a idade. Se a menina chegasse para os pais e falasse assim: mãe, aconteceu isso comigo, mas por que você foi lá? Por que você... Era como se a gente provocasse, sabe? E não era isso, gente. Não era isso, entendeu? Eu fui realmente saber como que engravidava quando eu engravidei do meu filho. Por isso que hoje eu falo para todo mundo ouvir. Entendeu? Hoje eu tô conseguindo falar. Eu descobri como que engravidava quando eu engravidei do meu filho. Para mim aquilo era normal, porque eu cresci, né, achando que eu era obrigada a satisfazer alguém. E isso me dói muito, porém hoje eu tô conseguindo falar. E quando a gente consegue falar, a gente consegue se libertar daquela carga, sabe? Hoje eu sei, eu não tive culpa daquilo que aconteceu comigo. Não tive culpa. Me casei, passei por muita coisa, apanhei, sabe? Só que, tipo assim, muita coisa também eu tive culpa, né? Porque eu não sabia ficar quieta, sabe? Eu comecei a me defender, mas do jeito errado. Eu não falava, porém eu descontava no meu marido às vezes, sabe? Meio que eu passei a ter raiva de homens. Cheguei a pensar ser lésbica, nunca falei isso abertamente. Meus filhos sabem disso, as minhas meninas sabem disso, né? Agora muita gente vai saber. Mas eu cheguei sim a ter atração por mulheres, né? Eu achei uma época que eu ia assim, né, me relacionar com outra mulher e tal. Mas eu vi que isso daí era porque eu tava pegando raiva de homem. Mas nem todos são assim. Eu vejo pelo meu marido o respeito que ele tem pelas minhas filhas, sabe? O cuidado que ele tem com elas, o cuidado que ele tem comigo hoje. A gente passou por muita coisa assim, porém ele foi a pessoa que me ajudou, me deu a mão. Ele sabe de muita coisa, sabe? Eu contei pra ele, depois de um tempo eu falei pra ele: eu passei por isso, isso, isso. Ele não me julgou, ele me abraçou.
ele me deu apoio. Inclusive, quem me acompanha nas consultas é ele sabe, né, de todo o processo. E saber que eu quase me separei dele por coisas assim, bobas, sabe? Então, tipo assim, gente, não espera para procurar ajuda. Procure ajuda profissional. Não fica falando para vizinho, não fica se abrindo com amigas que vocês pensam que são amigas, mas não são. Por muito tempo eu achei que eu tinha, sabe? Pessoas assim que eu podia confiar. Claro, tem exceções. Teve uma pessoa que me ajudou muito, não vou citar o nome dela. Ela sabe que é ela. Ela, uma vez assim, eu tava passando por algo muito difícil, sabe? Uma confusão na minha mente. E ela chamou o irmão dela, uma pessoa abençoada por Deus mesmo, um vaso realmente usado por Deus. E eles me ajudaram muito, sabe? Em oração, em tudo. Mas teve pessoas que eu me abri, eu me arrependo até hoje, porque eu fui julgada. Como se eu tivesse culpa do que aconteceu. Espero que com isso eu consiga ajudar alguém, porque nada é por acaso. Se eu passei por tudo isso, às vezes tem alguém precisando ouvir, né? E é isso que eu tenho a falar. Não fica presa em religião, não fica presa. Peça ajuda. Claro, Deus em primeiro lugar, gente. Se você tiver uma religião, se você tiver uma igreja que você confie, vá sim, sabe? Mas não confie demais nas pessoas. Tem pessoas assim que você acha que é uma coisa e não é. Então procure ajuda profissional. Vá num postinho, fala, ó, gente, fala, se abre com a médica, fala, eu passei por isso, isso, isso. Né? Uma médica me ajudou muito, eu não conseguia falar. Para vocês terem noção, quando eu ia passar em consulta e a médica perguntava, né? Normalmente o ginecologista pergunta, com quantos anos foi a sua primeira vez? Eu só sabia chorar, né? Toda vez que perguntava, eu chorava. E aí essa vez foi diferente. Por isso que eu falo, tem pessoas que vão te entender. E ela falou pra mim, você não teve culpa. Você não precisa chorar, você precisa de ajuda. E aí ela me encaminhou, né? Eu ainda relutei para não passar com psicólogo, psiquiatra, nada. Eu ainda relutei, mas eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso voltar a me alimentar. E aí foi quando eu aceitei. E foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Então, gente, vá, né? Se você não consegue se abrir com a sua mãe, com seu pai ou com alguém da família, marque uma consulta com um clínico geral, com um ginecologista, né? Marca uma consulta, vai lá e fala assim, nossa, eu passei por isso e eu preciso de ajuda. E eles vão saber te orientar. Se passar um remédio para vocês, gente, tome. Não faça como eu fiz, né? Eu atrasei muito o meu tratamento. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, conseguindo voltar à minha vida normal, né? Não tem sido fácil, não é um tratamento fácil, porém, né, eu tô voltando a me reconhecer. Aquela Samara que foi machucada, né, que muitas das vezes foi apedrejada, né? Falaram coisas que eu não merecia. Eu ouvi muita coisa assim, fui muito humilhada, muito humilhada. Eu fui humilhada de coisas assim que eu acho que tem muitas mulheres por aí de 50, 60 anos que não passaram um terço do que eu passei. Então eu fui muito humilhada mesmo, sabe? Eu apanhei muito da vida, muito mesmo. Hoje não era pra mim estar aqui. E eu não sou forte, gente. É que Deus tem algo na minha vida. E é isso, gente. Não me arrependo, né? De algumas escolhas que eu fiz. Meus filhos foi a melhor escolha. Quando eu decidi ter, eu falei, não, eu quero ter meu filho. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Teve pessoas que falaram que eu deveria doar, que eu deveria entregar ele, porque eu não teria condições, e realmente eu não tinha. Eu não tinha condições de comprar uma meia para o meu filho. Eu não tinha condições de comprar uma fralda para o meu filho. Eu vou contar tudo isso. Mas Deus cuidou, entendeu? E é isso, gente.
Passei muita coisa porque eu era muito nova, tinha 14 anos, eu não tinha voz ativa, né? Então muita coisa eram os meus pais que decidiam por mim. E quem era eu para falar o contrário, entendeu? Mas se eu tivesse tido condições na época, muita gente não teria nem tocado no meu filho, sério. Isso daí eu falo de coração mesmo, entendeu? Tipo assim, pessoas que me julgaram, que falaram que ele não era do pai e tal. Eu não, por mim, eu não teria deixado ninguém ter contato com ele. Mas eu fui obrigada a deixar. Isso me machuca também, porque eu não tive poder de escolha. Eu não pude escolher, eu não pude falar assim, não, fulano não vai ter contato com meu filho. Eu não pude escolher, entendeu? Então, assim, se você tem esse poder de escolha, e isso também vale para você que é mãe e sua filha aconteceu, minha filha tá grávida com 13, 14 anos. Gente, dê apoio, porque você não sabe como é difícil passar por tudo sem apoio, entendeu? Hoje eu vejo que, graças a Deus, né, as mães estão mais abertas, né? Eu conheço uma menina, eu sempre falo pra ela quando eu tenho oportunidade que eu acho muito bonito, sabe? A maneira que ela cuida do filho dela, a mãe dela super apoia. E é isso, gente, eu falo para minhas filhas, falo pro meu genro. Minha filha saiu daqui, foi morar com ele. Eu falei pra ele, o dia que ela chegar em mim e falar assim, mãe, meu marido me deu um tapa. Se ela tiver com 3, 4 filhos, eu trago ela pra minha casa e cuido. Mas você não vai ficar judiando a minha filha, entendeu? Mas graças a Deus os meus genros tratam as minhas filhas muito bem. Não tenho o que reclamar. Meu filho é a mesma coisa, eu falo pra ele, o dia que você encostar a mão da sua namorada, eu não vai precisar ninguém bater em você, eu mesmo quebro você no cacete. Porque eu acho assim, gente, o que eu passei eu não quero para as minhas filhas e também não quero para minha nora. Eu amo a minha nora, ela sabe disso. Sempre que eu posso eu falo para ela, sabe, que eu amo ela e tal. É uma menina doce, né? Na verdade, tipo assim, ela chegou no momento que meu filho precisava. E eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida dos meus genros, né? E é isso, gente. Bom, eu falo demais. Pra quem ficou até aqui, né? Deixa aí no comentário. Me ajudem, né? Seguindo o canal. Tipo assim, eu tenho os meus sonhos, tenho algumas coisas que eu quero realizar, sabe? Muita coisa assim eu deixei passar, porque eu não tinha condições. Mas hoje eu quero, sabe, realizar algumas coisas na minha vida. E é isso, gente. Tô na internet, né, faz, eu acho que pouco mais de um ano. Deus tem me honrado, né, muito, aliás. Eu não sonhava com isso, mas, como diz, a gente vive os sonhos de Deus, né, os sonhos dele é perfeito para nossa vida e ele vai além daquilo que a gente pede. Então é isso, gente. Vou começar agora a gravar, já era para eu ter começado. Mas se você assistiu até aqui o final, deixa aí no comentário, né, a sua experiência e tal. E não demore para buscar ajuda. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Samara, tenho 36 anos, sou casada há 20 anos, me casei com 16 anos, me casei grávida. Me casei não, né? Eu fui me casar depois de 10 anos e tal. A gente morou junto por esses 10 anos. Eu tive a minha segunda filha com 16 anos. A minha terceira filha eu tive com 17. E a minha caçula eu tive com 20 anos. E com 20 anos eu tentei, na verdade, fazer a laqueadura na minha terceira gestação, porém eu não consegui. Eu engravidava muito fácil. Da minha segunda filha eu engravidei tomando remédio. Da minha terceira eu engravidei tomando injeção, pra vocês terem noção. Então, tipo assim, não foi sem cabeça, não, gente. Eu tentava evitar, mas eu, como disse, quando Deus quer, Ele dá e não tem o que fazer. Então, tipo assim, meus filhos foram presentes de Deus pra minha vida. Então, a minha segunda filha eu engravidei tomando remédio. A minha terceira eu engravidei tomando injeção. Eu acho que era Nordete que eu tomava. Todo mês era uma injeção que a minha mãe tomava, né? Quando ela tomava, né, remédio. Então eu comecei a tomar o Nordete, era injeção, e eu engravidei do mesmo jeito.
Mas tá bom, tá tudo criado, fiz a minha parte, cuidei muito bem dos meus filhos, graças a Deus, isso eu não, né? Eu acredito que ninguém pode falar nada, porque minhas filhas eram muito bem cuidadas, meu filho também. E eu dei o que eu pude, né? Eu fiz o que eu pude, o que eu não pude por eles. E a minha caçula, quando eu engravidei dela, eu já decidi, eu falei, não, eu quero fazer a laqueadura. E graças a Deus eu consegui fazer a laqueadura da minha filha, até porque eu não poderia mais ter filhos, né? Já era a quarta cesárea. E aí com 20 anos eu já consegui fazer minha laqueadura, né? E fui cuidando dos meus filhos e estão aí. Hoje eu sou doida para ser avó, mas nenhum deles quer ter filho tão cedo. Mas eu respeito, né, isso deles. Agradeço a Deus ainda por eles pensarem assim, por eles quererem, sabe, ter uma vida melhor para ter filho, que hoje é raro, né, acontecer isso. Apesar que hoje, né, o povo tá pensando melhor. Mas, assim, só deles, né, ter esse pensamento, não, primeiro eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, para depois ter filho. Então eu louvo a Deus por isso, sabe? Meus filhos são bênção na minha vida. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.